Hora de saber como fica o tempo amanhã em toda a região. No domingo, o dia será com muitas nuvens e com chuva fraca em boa parte da região. As temperaturas estarão em declínio. As mínimas chegam a 12 graus em Campos do Jordão, 18 em Guaratinguetá, Jacareí e também Caçapava. Já as máximas ficam em 23 graus em Paraibuna e 24 graus em Lorena e Taubaté e 27 graus em Ubatuba. Como vimos aí na previsão do tempo, não só amanhã, mas a semana promete chuva em toda a região. Porém, segundo especialistas, essas chuvas não serão suficientes para que o nível das represas volte à normalidade. E esse é o tema da nossa entrevista especial deste sábado. Confira. A crise hídrica no estado de São Paulo alerta para a importância da economia. Mas será que essa situação toda poderia ter sido evitada? Quem vai nos dar mais informações e falar sobre esse problema é o Wilson Cabral, especialista em gestão de recursos hídricos. Wilson, as reservas da região Paraibuna e Santa Branca estão em torno de 5%, até menos. Como é que fica essa situação? É muito complicada para os moradores? Bom, vejam, o Rio Paraíba do Sul, que é o nosso manancial, é de onde nós captamos água para abastecimento das cidades, boa parte das cidades aqui do Vale do Paraíba, ele é um rio que a gente chama de regularizado, ele tem represas na cabeceira, mais a montante. Um desses reservatórios, o maior deles, é o de Paraibuna, né? E depois o de Santa Branca. À medida que, ou seja, eles reservam uma quantidade de água, tem uma quantidade de água, e ele vai despachando água rio abaixo, de acordo com as demandas que nós temos aí para baixo, tanto para consumo de água quanto para geração de energia, né? Bom, à medida que esse reservatório vai diminuindo, diminui a nossa capacidade de reserva. E a tendência é que a vazão vai permanecendo constante, ou seja, a gente não percebe a crise olhando para o rio, porque ele está com uma vazão de saída constante do reservatório, mas à medida que eu vou perdendo essa reservação, os órgãos que controlam essa vazão, eles vão ter que diminuir essa vazão, né? Então 5% é talvez a maior crise que a gente já viveu, né? A tendência é o quê? Se nós não conseguirmos subir esse nível nos próximos 2 meses, é que o rio vai ter que sofrer um rebaixamento, quer dizer, vamos diminuir a quantidade de água que vai sair do reservatório para o rio, né? Porque ele não terá mais água para mandar. E aí a gente sente imediatamente, quer dizer, diminui a água no rio, a gente não tem como captar essa água na mesma proporção que a gente capta hoje. Essa crise, ela já era esperada, poderia ter sido evitada? Bom, vamos lá, eu tenho insistido que embora a gente esteja de fato vivenciando um momento, do ponto de vista de precipitação de chuvas, crítico, nós já vivemos momentos parecidos no passado, mas que não se pronunciaram como uma crise tão acentuada. Por 2 motivos. Primeiro, porque de fato a baixa quantidade de chuvas deste ano foi a menor da série histórica, né? Mas mais por um outro fator, que é que as populações aumentaram de lá para cá, né? Então houve um aumento grande populacional e, consequentemente, aumentou a demanda por água também. Então, o que está havendo é um somatório de 2 frentes. Uma é a crise hídrica, a crise de precipitação, um ano atípico e que tende a se estender por mais 1 ou 2 anos, pelo menos. E, por outro lado, um aumento da demanda ao longo do tempo. E hoje a gente vive uma crise de oferta e demanda também, né? O caso da região metropolitana de São Paulo é bem característico dessa crise de oferta e demanda. Lá não há água para sustentar a população toda que ali está, né? Como houve no passado. Então, uma grande crise foi em 1957, crise de precipitação, de chuva. No entanto, a população em 57 era muito menor do que a população hoje. A demanda também era muito menor. Então, hoje, esses 2 aspectos estão se consorciando, né? Então, eu diria que essa nossa crise, ela tem essa característica da crise climatológica, mas ela também tem uma característica de choques entre oferta e demanda de água. Essas ações simples do dia a dia de economia são importantes, há mais do que possa ser feito para melhorar essa situação da crise hídrica? É importante, eu diria que mais importante do que o cidadão, das ações do cidadão, ganha importância o conjunto de medidas, né? Então,
Então, tudo bem, o cidadão, a mídia vem insistindo nesse aspecto, vem trazendo informação e a população, de certa forma, vai reagindo e vai diminuindo o consumo, vai estabelecendo algumas campanhas internas. Eu conheço alguns condomínios prediais, né, que já começaram a fazer campanhas de redução do consumo de água, mas campanhas alertas, né? Agora, outra parcela importante de ações vem do próprio poder público, das prefeituras, do Estado. Né? Hoje, por exemplo, em termos de instalações prediais, esses são os maiores perdulares. Quem mais desperdiça água, se for pegar, por exemplo, escolas, hospitais, né? Instalações, os centros administrativos do setor público são muito desperdiçadores. Então, fica hoje a gente está vendo um choque uma assimetria nesse processo. O cidadão começa a economizar, porque a mídia está divulgando e tal, mas o poder público não tem feito nada ou quase nada para reduzir no seu âmbito, né? Para a gente finalizar, existe a possibilidade de racionamento? Nós podemos ficar sem água? Eu acredito que é possível, vai depender muito do regime de chuvas dos próximos meses, porque alguns dizem o seguinte: a afluência de água natural do Paraíba do Sul é suficiente para atender a nossa demanda aqui em cima, São José, Jacareí, nessas cidades mais Taubaté. Talvez isso reflita mais no pessoal do Médio Vale e do Baixo Vale do Paraíba. Porém, a afluência natural é dependente do volume de chuvas, né? Quer dizer, é intrinsecamente dependente. Se nós não tivermos uma quantidade de chuvas razoável, pode ser, o reservatório já está a 5%, ele vai reduzir, vai chegar no momento em que ele não terá mais água para despachar e a gente vai ter que se contentar com o que vier, né? Se não vier chuva, certamente a gente está correndo o risco de um racionamento. Certo, Wilson, muito obrigada pelas orientações. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. E a seguir tem as notícias do esporte e também as opções para o fim de semana em nossa agenda cultural. Os detalhes já, agora às 7h12.